Que as palavras do santo e rico Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje, dentro do mês temático dedicado, então, à vocação, na semana passada celebrávamos o Dia do Padre e hoje celebramos o dom da paternidade. E aqui o dom da paternidade não significa apenas o pai biológico, mas também o pai que é pai de coração. O meu pai também foi meu pai do coração, não foi meu pai biológico, e que hoje se encontra na glória dos céus. E hoje, nesse canal Palavras que Tocam, estamos diante dessa capela dedicada a Santa Clara, que na última sexta-feira celebrávamos o seu dia, mas hoje, diante dessa capela repleta, celebramos com todo o povo de Deus o Domingo do Senhor, exaltando o coração, a virgindade, o exemplo desta belíssima santa, que deixou então títulos, que ela era duquesa, para seguir uma realidade paupérrima, uma realidade também que mais tarde, Clara, será acorrida pela lepra, tal qual também o seu pai espiritual, Francisco de Assis, acorreu também todo o seu corpo numa profunda lepra física. Mas vale aqui ressaltar que ambos, Clara e Francisco de Assis, ficaram chagados no físico, mas os seus corações, suas almas, eram almas totalmente purificadas pelo Senhor Jesus. Clara tinha uma grande afinidade com o seu pai espiritual. Antes mesmo da conversão de ambos, eles já eram então amigos. E após então a conversão de Francisco e também de Clara, essa amizade ficou mais fortalecida, virou então uma amizade espiritual, tal qual também outros santos, de modo particular, Teresa d'Ávila e também São João da Cruz, eram muito amigos espirituais. E Clara tinha um respeito imenso pelo seu pai espiritual, como também nós temos um imenso respeito ao nosso Pai do céu e também ao nosso Pai terreno. Hoje celebramos de modo ímpar pelos pais que estão vivos. E amanhã na nossa igreja celebraremos os pais que já foram para a casa de Deus. Mas os pais vivos muitas das vezes não são tão presentes assim, são ausentes. Tem pais vivos, mas é como se não estivessem pais. São pais que estão longe dos filhos, pais que não dão atenção aos filhos, pais que são negligentes à atenção dos filhos, pais que muitas das vezes então ferem o coração dos filhos com as palavras mal colocadas e porque também não dizer palavras malditas. E os filhos então sofrem devido a toda esta situação. Pais biológicos e pais também não biológicos. Queria eu poder ter conhecido meu pai biológico, mas não conheço e não conheço. Mas Deus foi tão condescendente para com a alma do Padre, que Deus envia um outro pai, um pai do coração chamado Manuel, do Nascimento Nobre de Freitas. Este que há 5 meses Deus chamou para a sua eternidade, para a sua glória. E muito então,
pude aprender com meu pai do coração. Muito ele me ensinou, apesar então de ser um pouco brutal na maneira de falar, na maneira de se expressar, na maneira de agir, mas muito me ensinou. E eu louvo a Deus, sempre louvava a Deus pelo meu pai. E hoje, de modo muito pleno, porque Ele está na glória a interceder junto a mim e aos meus irmãos, louvo muito mais pelo sim dele, que então, após a minha ordenação, meu pai se transformou por completo, tanto a minha existência, como também a minha vocação, e também de modo particular a vida do meu sobrinho Davi, trouxe uma profunda mudança do coração do meu pai. E ele então, um coração duro de nordestino que ele era, foi sendo lapidado pela mão de Deus, como também Clara foi sendo lapidada pelas mãos de Deus, como também seu pai espiritual Francisco de Assis. E assim então, em todo esse contexto também histórico da minha vida e também histórico da vida desta grande santa, adentro naquilo que é o cerne, naquilo que é o coração, naquilo que é a importância para nós hoje. A leitura hoje, a oração coleta de hoje nos diz: Deus Todo-Poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Fomos ousados. Aliás, a nossa ousadia hoje de chamar a Deus de Pai foi por conta de Jesus de Nazaré, que chamou o seu Pai perante os judeus de Abá. Aliás, isso é uma expressão paulina, mas Jesus de Nazaré chamou Deus de Pai. E para os judeus isso então era uma total aberração, chamar o poderoso de Pai. E por conta também disso, Jesus então foi perseguido, foi então julgado, martirizado, por conta da sua intimidade com Deus, que Ele mesmo chamava de Pai. E nós hoje temos a ousadia, porque Jesus nos deu essa ousadia, mas temos então a alegria de chamar a um ser espiritual de Pai. Talvez você não tenha intimidade com o seu pai, de chamá-lo de Pai de modo frequente. Talvez você chame então apenas pelo apelido, ou pelo sobrenome, ou o nome em si. Mas chamar de Pai requer uma profunda intimidade. Eu jamais chamei meu pai do coração de Manuel e nem de nascimento, mas sempre de Pai. Apesar de algumas vezes as suas palavras ferirem a cada um de nós, dos meus irmãos, mas sempre tínhamos um respeito profundo a Ele, pelo homem que Ele foi antes de ser casado com a minha mãe do coração, pelo homem que Ele foi também após então o casamento, porque então pôde criar 8 filhos, e de quebra chegou a minha existência, que criou 9 filhos. E Ele então foi um pai fenomenal, um pai que então trabalhou bastante para educar 9 filhos em uma época de profunda seca no Nordeste, no sertão do Ceará. Uma época de muita dificuldade. Aliás, até hoje o sertão do Ceará sofre por conta da pobreza e de modo particular também da seca. E hoje, louvo a Deus pela vida do meu pai, que já está na glória dos céus. Mas o que o pai quer dizer, eu tive a alegria de chamar meu pai frequentemente de pai, benção pai. Mas hoje talvez você não tenha de fato essa intimidade. Talvez você até diz, mas então
com um falar quase que escondido. E talvez você não diga pai, porque ele não é presente, não mora com você, ele mora com outra pessoa, mora sozinho. E a criança, de modo particular, sente a necessidade de ter as duas presenças, a presença da mãe e a presença do pai. E de modo particular, quando se é filho homem, a filha mulher, ela tem mais intimidade com a mãe. A mãe pode passar as coisas naturais para a mulher, para a criança, né? Quando chega a época em que a jovem vai se conhecendo, é a mãe que vai orientando, né? Assim. E o filho também, por sua vez, quando quer jogar bola, sempre tem a figura do pai. E por muitas das vezes, então, quando o pai não é presente, o filho sente falta. E por conta disso também, o filho vai acabando aqui fazendo amizades indevidas por conta da ausência do pai biológico, ou do pai também do coração. Hoje, toda essa homilia é envolvida nessa questão paternal. E hoje, nessa leitura primeira, Deus nos fala ao coração. Ao chegar no Monte Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. E a ordem do Senhor Deus: sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, vem um vento impetuoso, forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas ele não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas ele não estava no terremoto. Passando o terremoto veio um fogo, mas não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de brisa leve, e ali Deus estava, e ali Deus pairava, e ali Deus queria encontrar com o coração de Elias. No nosso turbilhão de coisas que temos no dia a dia, no nosso coração conturbado, no nosso coração ferido, Deus não pode de fato entrar porque estamos totalmente avultuosos. Deus só fala quando o nosso coração estiver totalmente esvaziado das nossas feridas, esvaziado então das nossas emoções negativas, esvaziado então dos nossos eus, esvaziado então das palavras malditas. Deus só fala quando o nosso coração está totalmente desejando a cura que promana da sua voz. Deus só curou o padre de toda situação familiar quando eu permiti me esvaziar pouco a pouco, para que a sua palavra pudesse ser o remédio para a minha história de vida, para que então a sua palavra pudesse ser então o antídoto de tudo aquilo que me envenenaram durante a minha infância. Graças a Deus, mesmo não conhecendo meu pai biológico, mas eu conheci um pai maravilhoso, diferentemente então da minha mãe biológica, que conheci e que foi então pedra, para também não dizer montanha, na minha vida. Mas Deus também me salvou enviando a mãe do coração, Maria do céu. Qual é a sua história de vida em relação ao vosso pai? Qual foi ou qual é a sua intimidade em relação ao seu pai? Talvez na infância você foi maltratada ou maltratado, ou talvez você nem conheceu o seu pai como padre. Qual é a sua intimidade? Mesmo diante da sua má intimidade, foi o pai que te gerou para esta vida. Se ele tem uma qualidade, foi esta: te gerar para esta vida. É a primeira coisa. Se você não vê qualidade no seu pai, veja pelo menos nisso: ele te gerou para essa vida, e outros então te educaram. Amém, Senhor, porque hoje estou aqui por conta do meu pai que nem conheci,
e que ele também nem fez questão de me conhecer, mas hoje eu louvo a Deus pelo meu pai biológico, chamado Francisco também, por ele ter me gerado. E ele nem sabe que hoje então estou aqui por causa dele, louvando pelo dom da sua existência na minha vida. É o louvor de Deus que brota diante do coração sofrido, machucado e magoado, de um coração leproso, de um coração ensanguentado. É o louvor de Deus, é a grande beracá, o louvar a Deus, amados filhos, em todas as nossas situações. E Deus fala no silêncio do nosso coração. E aí então, diante dessa leitura primeira, cai logo em direção ao Santo Evangelho de hoje. Jesus está voltando daquela grande cena, daquele grande dia em que ele multiplica os pães. Jesus então manda que os discípulos entrassem então na barca e seguissem então à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois então de despedi-lo, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. E aí entra em cena toda a situação que envolve a conturbação interior dos discípulos, e de modo particular a conturbação interior de São Pedro. Quando os discípulos então avistaram ao Senhor sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. E eu digo hoje para mim e para você: não tenhas medo. Sou eu quem vos falo, e sou eu que vou de encontro ao teu coração. E Pedro, na impetuosidade, como é de costume de Pedro, vai dizer para Jesus: Senhor, manda-me ir a teu encontro caminhando sobre a água. Jesus diz: vem, Pedro. Pedro vai. Pedro está caminhando. Pedro está então naquele mar, totalmente então avultuoso, agitado. Mas no caminho, Pedro vacila. Os dois vacilos de São Pedro diante do seu afundamento. Pedro confiou nas suas próprias forças. Quem confia nas suas próprias forças afunda lá na frente. E depois, a segunda coisa que afundou São Pedro: não ter fé na palavra de Jesus. Duas situações, repito, que afundaram São Pedro: a falta de fé. Repitamos: a falta de... Por isso que Jesus vai dizer, homem sem coragem, homem sem fé. E a segunda coisa, Pedro confiou nas suas próprias forças. Vamos repetir: Pedro confiou nas suas próprias forças. Quem não tem fé, afunda. Quem confia nas suas próprias forças, afunda. Quem não caminha com a igreja, afunda. Por isso então que Lutero fundou a sua igrejola, e está aí sendo erigida tantas igrejolas, mas não tem e nunca será uma igreja inserida na ação do Santo Espírito. Embora o Espírito fala, mas a igreja deles não está fundamentada na rocha que é Cristo, e nos patamares de Pedro, também de Paulo, e nas 12 colunas dos 12 discípulos. Repito: quem não tem fé e quem confia em si próprio, com certeza lá na frente, ou até mesmo no começo, vai afundar. E Pedro então, diante daquele afundamento, Pedro vai dizer: Senhor, salva-me.
Pelo menos Pedro teve então a coragem de colocar a mão na consciência e dizer: Senhor, salve, porque então eu fiz besteira, porque eu confiei apenas nas minhas próprias forças, porque não tive fé. E assim que subiram da barca, o vento se acalmou. E ali então se junta com a leitura primeira. O vento, a brisa leve, era com certeza a voz de Deus para Elias. E esse vento que se acalma é a presença de Jesus de Nazaré na vida dos seus amigos discípulos, de modo ímpar para São Pedro. Diante disso, do vento impetuoso que se acalma, eles vão dizer: de fato, este é verdadeiramente o Filho de Deus. De fato, ele é o Filho de Deus. Amados filhos, para terminar, para nós cantarmos a canção, hoje o seu coração que vive essa tempestade por conta do seu pai, ela vai se acalmar, porque a palavra de Jesus, ela nos acalma. A palavra de Jesus, ela entra no nosso interior e nos acalma. Hoje você queria almoçar com o seu pai, mas ele não quer almoçar com você. Hoje você queria ao menos dizer: pai, eu te amo, mas por contentando o seu coração ferido, você não tem como dizer isso. Hoje você queria que seu pai estivesse com você, para você então ter a graça de abraçá-lo, de beijá-lo, de sentar no colo dele, mas você não tem de fato essa oportunidade, porque ele não dá atenção para você. Teve uma criança da nossa paróquia que foi dialogar com o pai pelo WhatsApp, e o pai disse para ela: filha não, disse o nome dela, e ele falou assim: eu não te dei atenção lá atrás, tampouco vou te dar atenção hoje. Palavra que já marcava o coração da criança, mas que marcou profundamente o coração dela ao ouvir aquela expressão. Repito, não te dava atenção ontem, tampouco vou te dar atenção hoje. Isso nos fere o nosso coração, e de modo particular o coração de uma criança. Ou ainda quando a criança vê o pai traindo a mãe, vê o pai se embebedando, ou ainda quando o filho sente a necessidade de ter um encontro com o pai. Hoje minha mãe é mãe e pai. Hoje vamos almoçar juntos. É o primeiro dia dos pais que vamos passar sem meu pai. Hoje acordei um pouco que tristonho. Pai também tem sentimentos. Embora eu tenha certeza da glória dos céus, mas hoje celebrar o dia dos pais para mim está sendo doloroso. Mas mais doloroso ainda é quando se tem pai e ele não é presente. Não é assim? Meu pai já está na glória. Mas mais doloroso ainda quando o pai é vivo e este não dá atenção ao filho, não dá atenção à filha. Mais doloroso ainda quando o pai está em casa e não dá nem atenção para o filho ou para a filha. Meu pai já está na glória, sinto falta, mas você tem pai vivo. O pai do Juninho está lá, embarcado, né? Trabalhando, ele sente falta também, mas é diferente quando o pai é vivo, quando o pai não é presente. E você hoje vai almoçar sem o seu pai. Não é doloroso? É ou não é? É ou não é? É doloroso. E quando o pai já faleceu e eu guardo ainda rancor também do meu pai, é pior ainda. Hoje Deus quer nos curar de toda a maledicência, de todo as palavras
malditas que ele proferiu e que ele ainda profere quando ainda ele está vivo no seu meio ou perto de você. Mas ainda assim, louve a Deus pelo seu pai. Não guarde ressentimentos. Um coração que guarda ressentimentos, ele então se prende e vive as situações do seu pai. Vive aprisionado, vive encarcerado, vive encadeado. E eu tenho certeza que muitos daqui têm uma má experiência com o seu pai, seja ele morto ou seja ele também vivo. Mas Pai, o teu silêncio, Pai do céu, só me basta. Quando o pai é negligente, o Pai do céu se aproxima para nos dar colo. O silêncio dele é a certeza de que ele está presente. Pedro não estava sozinho. Jesus foi lá e resgatou Pedro, salvou daquele iminente afundamento. Você também não está só, filho e filha. Deus está aí, curando já o teu coração. E a certeza plena de que a palavra de Deus nos cura e nos salva e nos liberta. Vamos ouvir a canção nessa manhã. Que teu silêncio, Senhor, basta ao nosso coração. Pai, eu sei que teu silêncio só me basta, que teu calar diz mais do que palavras, mas sabes no momento que eu preciso ouvir tua voz. Pai, eu sei que errei e quero te pedir perdão. Talvez o teu silêncio seja correção. Talvez eu não esteja tão madura assim pra te ouvir falar. Pai, desesperado clamo tua compaixão. Não posso suportar a dor da solidão. Sussurra ao menos algo ao meu coração. Então me diz qual é o meu caminho, minha direção. Minha alma está gritando, pronta pra te ouvir. Renunciei minha vida e hoje estou aqui. Fala ao meu coração as coisas do teu coração. E se tua palavra me fizer chorar, sei que é por amor. Quebra o silêncio então e toca-me com tua mão. Fala com tua voz de Pai. Dá-me tua paz. A segunda parte dessa canção
é Deus cantando para nós. Mas sinta que é seu Pai cantando para você, tá certo? Filho, eu sempre estou falando para quem quer ouvir, e mesmo se não falo, sempre estou aqui. Até quando descanso, olho por ti, por ti. Filho, se a vida te machuca, sofro por ti, carrego-te nos braços, pode crer. Confia teu futuro em minhas mãos, filho meu. Sim, esqueça teu passado, já te perdoei. Por tantas vezes tua vida eu restaurei. Sou eu quem te renova e te faz feliz, feliz. Não fica assim gritando, pois já estou aqui. Faça silêncio em torno do teu coração. O meu falar é baixo. Podes não me ouvir, dá-me teu coração, as dores do teu coração. Se minha palavra te fizer chorar, saiba, é por amor. Dá-me teu coração, as dores do teu coração. Falo com minha voz de pai, falo com minha voz de pai, falo com minha voz de pai, falo com minha voz de pai. Dou-te a minha paz. Que o Pai que você tem, que já foi para a glória, seja o seu grande intercessor. Meu Pai, seu Pai, o Pai e seu Pai que está vivo, mesmo que Ele hoje não almoce com você por N situações, mas que você hoje seja marcado pela paz do Pai Celestial. Ele que perde tudo aquilo que você é, amado filho. Não é você que perde, mas Ele que perde o filho que tem, a filha que tem. Ele que perde a oportunidade então de ver o seu crescimento, seja tanto físico como também crescimento espiritual. Ele que perde quando você
entra na faculdade, ele não pode se alegrar. É ele que perde quando você se casa, ele não pode também estar para se alegrar. É ele que perde. Você hoje seja marcado então por essa paz que provém de Deus. Hoje, mais do que nunca. Se você que tem avó, como a Carol tem avó, que é pai e mãe ao mesmo tempo, como a Luísa também, que tem a avó, que é pai e mãe ao mesmo tempo, e tanto as duas têm os seus pais vivos, mas são os avós que são pais e que são mães ao mesmo tempo. Obrigado, Senhor, porque na ausência do meu pai, o Senhor enviou um outro pai. Na ausência, Senhor, dos pais biológicos e até mesmo então pai do coração, eu nunca fiquei órfão, Senhor, porque Tu sempre cuidastes do meu coração. E que o Senhor também possa cuidar do coração dessa assembleia, Senhor, que também às vezes passou pela negligência do pai, mas foi o Teu coração, Senhor, que cuidou de cada um deles. Foi o Senhor que deu colo quando eles precisavam. Foi o Senhor que te deu colo também, Pedro, quando você precisava de seu pai e ele não foi presença. E ainda cuida de você. Sua mãe é pai e mãe ao mesmo tempo. Mais do que murmurar por conta da ausência deles, louve a Deus pela avó que você tem, Carol, Luísa, Pedro pela sua mãe, Rayane pela sua mãe, Mariana pela sua mãe e tantos outros também. Louve a Deus. Não seja marcado hoje pelo murmúrio, pela ausência, mas hoje levante um grande louvor a Deus pela mãe que você tem, pela avó que você tem, que fazem os dois papéis de pai e de mãe. E que o coração de Deus, no coração de Deus, você hoje seja marcado por essa paz. Amém, Senhor. Pai, agora sei que Teu silêncio só me basta. Que nesse canal, Palavras que Tocam, você, amado Pai, seja agraciado pelo Pai Celestial. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,